professor de literatura francesa da UNB, instigado pelo meu colega Dr. Ivair. Eu vou falar duas palavras a respeito de um grande escritor francês, um poeta, mas não foi só poeta e artista. Ele foi um divisor de águas no que se refere ao pensamento a respeito da modernidade. Ele não é o criador da palavra modernidade, que isso foi missão no século XVIII para Jean-Jacques Rousseau, mas ele é o que definiu para nós outros, as criaturas comuns que não são artistas, o que é modernidade. Então ele teve um período em que ele foi um teórico da modernidade, e nós não precisamos fazer uma aula sobre a modernidade, nem a nossa condição aqui. Mas nós temos que pensar que a modernidade tem a ver com a industrialização, tem a ver com a reunião das pessoas em cidades, que essas vidas nas cidades pequenas tinham uma certa estabilidade, que em um dado momento isso implode, isso personifica, isso vai dar um outro sentido à sociedade, à realidade da cidade. Ele vai ser o poeta da cidade, primeira coisa. E dois trabalhos, da reflexão, da poesia. E da poesia ele vai usar uma forma, que é a forma mais careta, mais antiga, mais corrente, que é o soneto. Mas do conteúdo do soneto, do título do livro, Flores do Mal. Ninguém tinha pensado em dizer que flor ia dar certo com o mal. Os dois segmentos de conteúdo, de signo, não dá certo, Flores do Mal. E ele fala Flores do Mal. Então ele vai tomar a poesia, os temas da poesia. Ele tem um poema, por exemplo, que se chama A Carniça. Como é que alguém pode pensar num poema de amor para a namorada, para a amada? E ele vai ser o primeiro a fazer isso, que se chama A Carniça. O eu poético está caminhando no campo quando encontra um bicho morto. E os bichos, o zumbido dos insetos ali fazendo aquele zumbido, todo azul, tudo feito, tudo fétido. Ele tem aquela repulsa. E Baudelaire diz o seguinte: mas no meio daquele bom puro, a hora que eu me afastava, eu vi os dentes alvíssimos daquele corpo em decomposição, e me lembrou que o meu amor por você é como nesse mundo de podridão que nós vivemos, os dentes alvíssimos daquela carniça. Então ele pega a carniça e faz um poema. Claro que depois nós vamos seguir, nós mesmos fazemos poemas bizarros e com temáticas, e todos vão fazer a favor ou contra, porque aí nós vamos ter reação, dizer, não, poesia não é isso é lixo, e vai haver um debate de séculos que está durando já, mas ele foi o primeiro a unir coisas que não tinham nada em comum. Foi um grande poeta e que cantou a modernidade teórica e artística.